Show de bola, pessoal! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do programa Jovem Engenheiro. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do programa Jovem Engenheiro. Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e sou coordenador de capacitação aqui do programa, tá? E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Aline Rodrigues, tá? Então, deixa eu só aceitar mais o pessoal que está chegando aqui. Nós temos uma convidada muito especial, a Aline Rodrigues, e ela vai falar um pouquinho para a gente de como o intercâmbio agrícola pode beneficiar a sua carreira, né? Vai falar especificamente sobre o intercâmbio agrícola. A Aline Braga Rodrigues, que é graduada em Tecnologia em Agronomia pelo Instituto Federal Goiano, né? O campus Rio Verde, Goiás. Atuou por um ano na área de perícia agronômica e trabalhista. Em 2009, aplicou para o seu primeiro intercâmbio agrícola na área de hidroponia, com cultivo de tomates, com duração de 18 meses. Depois de um ano, retornou novamente aos Estados Unidos para um segundo intercâmbio, com pepino hidropônico. Depois você me corrige aí se eu estiver falando errado, Aline. Tá certo. O intercâmbio abriu portas para um visto de emprego, consagrando-a como Food Safety and Quality Control Supervisor, na Kalamata Farms, de 2012 a 2020, no Havaí, Estados Unidos. Hoje ela é CEO da agência 808 Work and Travel, especialista em intercâmbio agrícola e cidadã americana. E com esse currículo vasto aí, ela vai falar um pouquinho da experiência dela com o intercâmbio agrícola e como ele pode beneficiar a sua carreira. É um assunto muito interessante. Façam perguntas. Quem já tiver perguntas aí no decorrer da apresentação da Aline, já pode fazer, não se preocupe, tá? Que no final ela vai responder as perguntas de vocês. Combinado? Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. E uma coisa muito importante, pessoal, nós temos o canal do programa Jovem Engenheiro, nosso canal do YouTube, tá? Então, quem quiser relembrar aqui, relembrar a sua dúvida que foi tirada também aqui pela Aline, pode depois acompanhar no canal do YouTube. Só digitar lá, programa Jovem Engenheiro, que você vai encontrar lá o canal do YouTube e você pode rever depois essa live e rever alguma dúvida que você teve, tá ok? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo aí, pessoal? Tudo ok? Tá vendo aí, Aline? Tá aparecendo. Ótimo, então é com você, Aline. Primeiramente, boa noite para vocês. É boa noite já, né? Aqui no Havaí são meio-dia, então estamos bem atrasados no dia em relação ao Brasil, mas eu quero agradecer o convite. Eu me sinto muito lisonjeada em estar aqui fazendo essa palestra para o CREA, que é onde nós todos iniciamos depois da graduação, né? Não tem como ir para outro lugar, é onde todo mundo vai parar. E é naquele momento que estamos um pouco perdidos, né? Porque nem sempre você consegue sair da sua graduação já empregado. Então, é naquele momento ali, o que vocês estão fazendo aqui, esse projeto, o Instagram, o YouTube, é tudo que eu precisava quando eu me formei e eu não tive. Então, parabéns pela iniciativa e podem ter certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão saindo aí da graduação e já estão buscando a carteirinha, né, o credenciamento no CREA. Enfim, vamos lá. Estive nessa posição, saí da graduação, né? Fui entrar no mercado de trabalho. E pulando a história toda, hoje eu estou aqui para falar para vocês como o intercâmbio agrícola me ajudou em tudo isso, tá? Como que o intercâmbio agrícola me proporcionou é, ser, estar no momento desempregada, desesperada por um emprego e hoje estar aqui com a carreira nos Estados Unidos como cidadã americana. Pode passar para a próxima página, Márcia. Então, eu me chamo Aline Braga Rodrigues, eu sou natural de Anápolis, Goiás. Não sei se tem alguém de Anápolis aqui assistindo, mas se tiver, fala um oi aí. É, morei, tem, ó, que coisa boa. Gente, eu morei na roça, né? A gente não fala nem fazenda, porque é uma roça mesmo, tão pequenininha. Morei na roça até os meus 15 anos, 14, 15 anos.
e tentei vestibular para biologia, queria biologia na UEG por tudo, e a concorrência na época era muito, muito, muito forte. E aí eu resolvi prestar vestibular para tecnologia em produção de grãos, no IF Goiano, Campus Rio Verde. Passei. E aí eu falei, agora vamos embora, né? É o que tem. Juntei as coisas e mudei para Rio Verde. E então fiz o curso, né? Que o curso de tecnologia ele é em um tempo menor, de 3 anos, bem voltado mais para o lado técnico da agronomia e terminei a minha faculdade, né? Quando eu terminei a minha faculdade, eu me deparei com dois problemas: a falta de experiência e infelizmente, né, o mercado ele tem mais oportunidades para homens. Então, eu me vi com dois problemas na frente. Eu tinha que eu poderia e um certo preconceito também com um curso de tecnologia, né? E aí eu falei assim, olha, eu não quero voltar para o banco da faculdade. Não, eu já estou preparada para o mercado de trabalho. Eu quero trabalhar. O que eu posso fazer, né? Para ir já para o mercado de trabalho, porque todos os meus colegas estavam voltando para a faculdade para terminar a agronomia, para aproveitar as matérias e terminar a agronomia. Enfim, me candidatei a algumas vagas de emprego e consegui um emprego na área de perícia, né? Perícia agronômica e trabalhista. Trabalhei por um ano, gostei muito da área, muito mesmo, mas eu não via crescimento, não tinha como eu crescer ali, a não ser que se eu fizesse um curso de direito. Ou seja, eu voltaria para o banco da faculdade de qualquer jeito. E não era o que eu queria. E aí, enfim, apareceu o amigo do amigo que fez um intercâmbio agrícola. E eu falei assim, tá bom, será que essa é uma opção? Porque o que eu posso fazer? Eu posso valorizar o meu currículo, buscar essa experiência, valorizar o meu currículo, e talvez na volta ao Brasil eu tenha mais oportunidades devido a esse intercâmbio agrícola que eu vou fazer nos Estados Unidos. E aí eu apliquei para o intercâmbio agrícola, né? E fui chamada para essa fazenda aqui no Havaí, na qual eu trabalhei. Então eu fui chamada para trabalhar, para fazer trabalhar, né? A gente não pode usar a palavra trabalhar enquanto a gente está falando de intercâmbio, para fazer esse treinamento, adquirir essa experiência durante um ano no Havaí, numa fazenda de tomate em produção hidropônica, né? Sem contato com o solo e em produção fechada, tudo fechado e controlado. E então eu aceitei o desafio e embarquei. Mas isso sem informação nenhuma. Era o amigo do amigo que fez, que foi falando para o amigo, e estava bem na época daquela novela da Débora Seco, que ela foi sequestrada aqui nos Estados Unidos, alguma coisa assim, e a minha mãe ficou desesperada, porque a gente chama, né, o intercâmbio de programa. Então ela falava assim, mas está certo, minha filha? Esse negócio de ir para os Estados Unidos fazer um programa, mãe, é um programa de intercâmbio, é na minha área de formação. E assim, então foi uma luta convencer a minha mãe que estava tudo bem, que não era, que era seguro. Mas mesmo assim, isso foi em 2009, né? Muitos anos atrás, a gente não tinha Instagram, a gente nem tinha, você não conseguia encontrar nada disso online. Todas essas informações que nós temos hoje em dia, era muito mais difícil conseguir, então era no boca a boca. Enfim, fui para o meu visto, fui aprovada no visto, não falava nada de inglês, nada, nada, nada. Passei por sorte. Eu digo que é por sorte, porque hoje isso não acontece mais. Se você não tem inglês, você não consegue aplicar para uma vaga de intercâmbio, pelo menos o inglês intermediário. E embarquei nessa jornada e posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei, né? Devido a tudo que aconteceu depois. Então, foi assim que eu cheguei ao Havaí.
através do intercâmbio agrícola. Pode passar para a próxima página, por favor. E aí, eu fiz o meu intercâmbio, né? Fiquei 18 meses em 2009 e retornei ao Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, e aí eu fui procurar emprego, e já tinham empresas, já tinham portas abertas para mim, mas agora eu já estava empresas que queriam me contratar e outras que falavam que eu estava qualificada demais. É incrível como que você vai de zero qualificação para muito qualificada, né? E aí, mas a sua cabeça muda. Quando você sai do país, que você trabalha, que você faz um treinamento em outro lugar, a sua cabeça muda, né? Você abre a cabeça para muitas coisas. E aí, eu fiquei no Brasil por um ano, fiz muitos cursos, decidi fazer alguns cursos para valorizar ainda mais tudo que eu tinha aprendido aqui. Só que aí surgiu a oportunidade e o convite de voltar para um segundo intercâmbio, porque eu desenvolvi um trabalho bom enquanto eu estava aqui como intercambista, e a fazenda me convidou de novo para voltar. E dessa vez eles estavam trabalhando com pepino hidropônico, né? É o pepino japonês e o pepino inglês. E eu voltei para fazer um segundo intercâmbio na mesma fazenda, numa área diferente. Depois que eu terminei esse intercâmbio pela segunda vez, eles me convidaram a ser funcionária efetiva, né? Então eu passei de trainee já para um visto de trabalho. Então eu saí de um visto de intercâmbio e fui para um visto de trabalho. Nesse visto de trabalho já me permitia ficar nos Estados Unidos por 6 anos, né? Que é o que o visto de trabalho te permite. Então você sai de um visto de um ano, vai para um visto de 6 anos. E aí, depois, quando chegou, mas eu ainda tinha na minha cabeça que eu queria voltar para o Brasil e tentar no Brasil. É uma vida, ficar próximo da minha família, né? É, Só que quando o visto estava quase acabando, eu falei assim, não, eu acho que o meu coração está me pedindo para ficar aqui. Então nós aplicamos, né? E nesse período eu já estava casada, o meu marido também veio para cá através de um intercâmbio, né? Na verdade, ele veio um pouco antes de mim, e enquanto ele era meu namorado, mas aí hoje ele é o gerente geral da fazenda e ele assume toda. Ele é o agrônomo geral da fazenda, de onde nós fizemos o intercâmbio, né? E aí, então, nesse período que acabou o visto, nós decidimos ficar de vez. Então, foi quando nós aplicamos para o Green Card e em março, abril, mais ou menos uns 3 meses atrás, eu fiz a prova de cidadania e me tornei cidadã americana. Então, hoje, saí lá de um visto de um ano para me tornar cidadã americana, tudo por uma oportunidade, né? Que eu tentei só para valorizar o meu currículo para voltar para o Brasil e tentar uma carreira aí no Brasil, né? E aí, eu fiquei na empresa, né, de 2012 até 2020, que foi quando começou a pandemia e tudo parou. E nesse período, eu tinha um bebê de 6 meses. E aqui não tinha babá, não tinha escola, estava tudo fechado. E aí, o que que eu saí do emprego? Saí do emprego para cuidar da minha família naquele momento, né? E foi também uma ótima decisão. Hoje eu vejo que foi uma ótima decisão, porque me abriu outras portas que eu jamais tentaria se eu tivesse continuado no emprego. O meu emprego foi ótimo, ele me abriu várias portas, mas estar aqui hoje, ajudando outras pessoas a trilhar o caminho que eu trilhei com informação, também não tem preço. Ver pessoas tendo oportunidades durante o intercâmbio, ofertas de emprego, ofertas para ficar aqui,
como eu fiquei num visto de trabalho e, consequentemente, em pegar a cidadania, né, ser cidadão americano, eu acredito que tem um valor muito maior hoje do que estar trabalhando numa empresa aqui americana. E hoje eu posso levar toda essa informação a todo esse público. Mas trabalhar numa empresa americana me ensinou, como que eu posso dizer? Organização, muita organização. As coisas aqui são levadas muito a sério, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, o meu cargo foi de Food Safety and Quality Control, né? Então, o que que é isso? Eu trabalhava com o controle de qualidade do tomate hidropônico. O tomate hidropônico em si, ele é muito, eles exigem muito a perfeição. O americano exige a perfeição. Então, assim, quando eu vou ao Brasil hoje em dia, que eu vou ao supermercado comprar um tomate, eu tenho muita dificuldade em escolher um tomate. Porque para nós que estamos aqui, o tomate que é vendido no Brasil no supermercado, ele é o lixo que a gente joga fora aqui, né? Então o tomate ele é perfeito, ele tem que ser bem redondo, ele tem que ter uma coloração só e o sabor, quando você experimenta o tomate, você tem que sentir o sabor do tomate. Infelizmente, no Brasil, as coisas estão melhorando muito, mas no Brasil, quando eu experimento um tomate produzido no Brasil, eu sinto gosto de pesticida. E o daqui você não sente esse gosto, porque existe uma preocupação imensa em relação a isso, né? Então, eu fui trabalhar nessa área de controle de qualidade, para controle do BRICS, que é a quantidade de açúcar que um tomate tem, e em relação ao selo da comida segura. Então, assim, tudo que vai para o chão, tudo que cai, um tomate caiu no chão, ele já é lixo. A gente não reutiliza ele, porque pode haver contaminação, né? Então, toda a nossa produção ela é rastreada. Se por acaso a gente vender um tomate e alguém passar mal com esse tomate, a gente sabe de onde ele veio, que data que ele foi colhido, né? E a gente não precisa eliminar todas as plantas da fazenda, a gente elimina daquela seção, né? Então foi com isso que eu trabalhei durante esse de 2012 a 2020. E depois, né, voltando aí à pandemia, foi quando eu resolvi me dedicar ao intercâmbio. Por quê? Porque eu vi muitas oportunidades ali. Apesar de todas as fronteiras estarem fechadas, né, aqui dos Estados Unidos, ninguém podia entrar aqui, é, existe uma carência enorme em relação a profissionais. E os agrônomos, as pessoas formadas na área da agricultura no Brasil, eles têm uma vantagem. A formação que existe no Brasil, em agricultura, ela é melhor do que qualquer país que vocês possam imaginar. Então, tem muitas joias desperdiçadas no Brasil que poderiam ter uma oportunidade imensa em outros países, né? Então eu fui me dedicar a isso. E assim que as fronteiras se abriram, né? É, tinham tantas vagas que eu consegui mais ou menos umas 30 vagas só depois que a fronteira abriu. 30 vagas para profissionais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então, eu pude tocar a vida de 30 pessoas só no mês seguinte que as fronteiras se abriram. E aí eu continuei me dedicando a isso, né? Pode passar. E aí, hoje, né? Eu já trabalhei, já trouxe mais de 80 pessoas, na verdade, já estamos quase perto das 90, 100, mas ainda não atualizei o slide ali, mas estamos bem próximos. E aí agora eu quero falar para você quais são as vantagens de fazer um intercâmbio. Um intercâmbio agrícola, é, você, no intercâmbio agrícola você vai conseguir
adquirir experiência. Para quem que é o intercâmbio agrícola? O intercâmbio agrícola, ele foi idealmente feito e elaborado para aquela pessoa que acabou de sair da faculdade, que não tem experiência, né? Ou se não, para aquela pessoa que ainda está ali na faculdade, mais ou menos no 8º período, no 7º período, bem perto de se formar. Por quê? Porque quando você faz o intercâmbio agrícola, você vai eliminar um problemaço, que foi o que eu tive, que foi a falta de experiência assim que eu saí da faculdade, que é adquirir essa experiência antes de você terminar a sua faculdade, ou assim que você termina a faculdade, né? Porque quando você sai da faculdade, são pouquíssimas pessoas que conseguem trabalhar, né, e fazer faculdade ao mesmo tempo. Principalmente se você faz faculdade federal, você fica na faculdade o dia todo. E fica complicado de você adquirir essa experiência. Então, o que o intercâmbio pode te ajudar? Se você pode terminar a sua faculdade e aplicar para o intercâmbio, certo? Ou você pode trancar a sua faculdade, que é o que muitos alunos têm feito. Eles trancam a faculdade no 7º ou no 8º período, e aí vem para os Estados Unidos ou vai para qualquer outro país para fazer um intercâmbio agrícola, adquire essa experiência, volta para o Brasil, faz o estágio obrigatório aí no Brasil. Quando você faz o seu estágio obrigatório, com toda essa bagagem que você aprendeu aqui, você vai conseguir um estágio obrigatório numa empresa melhor, né? Numa empresa que paga bem melhor, ou que tem oportunidades, ou você consegue ver ao longo do tempo o seu crescimento o seu crescimento dentro dessa empresa, e aí você consegue fazer o seu estágio obrigatório ali e já sair de lá empregado. Porque agora você não tem o problema da falta de experiência mais. Você tem uma experiência internacional. Além disso, né, desse aperfeiçoamento profissional que você foi buscar, você já agregou valor ao seu currículo, você já teve muito desenvolvimento interpessoal, que são os soft skills que todas as empresas buscam hoje, porque além de você ser, né, da empresa buscar um profissional que seja muito bom, você tem que conviver com outras pessoas. Você vai sempre trabalhar em grupo, trabalhar com outras pessoas. Então, a sua capacidade, o seu desenvolvimento interpessoal, ele é quase tão importante quanto a sua experiência profissional, né? E aqui você convive, durante o intercâmbio, você vai conviver com outras culturas, você vai aprender de outras culturas, porque assim, a gente tem a cabeça tão fechada quando a gente fica só no Brasil, tá só no Brasil, você pensa, você nunca pensa que quando você chega aqui, você vai viver tantas coisas e descobrir tantas coisas e viver tantas culturas diferentes e aprender a respeitar essas culturas e até mesmo trazer para você aquilo de mais interessante que você descobriu nessas culturas, né? Que você conviveu com essas culturas por 12 meses, né? Então, assim, quando eu fiz intercâmbio, aqui na fazenda a gente tinha um trainees aqui do Japão, da África, das Filipinas, bastante brasileiro, brasileiro é o que mais procura por intercâmbio, de onde mais? Do Vietnã, do Egito, né? Então, assim, é uma oportunidade imensa, porque pensa, se não for através do intercâmbio, quando que você vai conviver com todas essas culturas em um mesmo tempo, né? Então, assim, hoje eu sei que o egípcio, ele tem um horário de fazer as orações dele, né? Que é totalmente diferente da maneira como a gente vive, e você aprende a respeitar e você aprende a admirar. E aí vem a questão da culinária, e aí vem a questão da língua, vem a questão da convivência, né? De tudo isso. Então, é o que você vive no intercâmbio agrícola, além de estar fortalecendo e aprendendo e adquirindo novas habilidades, né? E aí, essa parte dessas culturas é o seu network,
que hoje é tão falado e é tão importante, porque network é o que vai te abrir portas. Sabe aquele pessoal que você mora na República enquanto você faz faculdade? Pois é, um network, porque pessoas ali podem te abrir portas no futuro. Então, a partir de hoje, tudo que você fizer na vida, você vai pensar em network, porque network é o que te abre portas, tá? E te traz oportunidades profissionais também, né? E aí, o melhor de tudo é que você recebe um certificado internacional. Você volta para o Brasil com um certificado internacional, que você fez o seu intercâmbio, e é esse certificado que vai te abrir portas aí com toda certeza, tá? Porque com todos os meus trainees, que os mais de 80, eu sempre mantenho contato com eles, e eu sempre pergunto: o intercâmbio te abriu portas? Com certeza, tá? Em qualquer seleção de emprego, quando você coloca no seu currículo que você tem um intercâmbio, que você fez um intercâmbio, você vai estar entre os finalistas, sem sombra de dúvidas. Então, é o que o intercâmbio pode trazer para você, essa vantagem de te colocar lá na frente. E, consequentemente, né, te dar uma oportunidade de uma vaga, aquela vaga que você sonha, naquela empresa que você sonha. Pode passar. E aí, vou falar um pouquinho dos tipos de intercâmbio, né? Nós temos o intercâmbio agrícola, que é com o qual eu trabalho e sou especialista na área. Tem o intercâmbio de trabalho também. O intercâmbio de trabalho, ele é muito pouco difundido hoje, porque ele é bem difícil de você conseguir um visto, né? Mas seria para, por exemplo, o H2A, o tipo de visto H2A. Esse é um intercâmbio de trabalho. Só que você vem para cá, no H2A, você fica 3 meses, você pode ficar até 10 meses, mas aí você não tem oportunidade de aprender, não tem aprendizado. Você vai ser tratado como um trabalhador, tá? Eles vão falar para você o que fazer e você tem que fazer aquilo ali e entregar o serviço pronto. O intercâmbio agrícola, não, você vai ser ensinado, vai ter alguém com você, vai ter um supervisor, vai ter alguém te ensinando ali durante 12 meses, né? E você sendo remunerado para que você aprenda, para que você tenha experiência lá no final. E não só colocar você ali para fazer um serviço e você vai fazer aquele serviço todos os dias durante 10 meses. Essa é a diferença do intercâmbio agrícola para o intercâmbio de trabalho, né? E aí nós temos os outros intercâmbios que são um pouco mais conhecidos, que é o intercâmbio de idiomas, que as pessoas vêm ou para os Estados, muito para os Estados Unidos, para o Canadá ou para a Europa, para fazer 3 meses de inglês. E o high school, que alguns estudantes, né, vêm para cá, ficam um ano aqui nos Estados Unidos, terminando o terceiro ano, e volta para o Brasil e já entra na faculdade, e tem um intercâmbio voluntário, né? Que são as pessoas, principalmente quem conhece, não sei se vocês conhecem a Universidade das Nações, tem uma sede aqui no Havaí, né? Que regula todas as outras do resto do mundo, e aí o pessoal vem para cá para fazer um intercâmbio voluntário, ou seja, eles vêm para cá, tem um treinamento, e aí eles vão para países subdesenvolvidos, muito pobres, para ajudar, né? Então eles ficam lá através de doação. Então são esses tipos de intercâmbio que nós temos. Pode passar. Então as áreas que existem para o intercâmbio agrícola hoje em dia, né? Então tem para nutrição animal, então temos para zootecnistas, veterinários, agrônomos e áreas afins ali da agronomia, tá? Mas não significa que, se eu tiver um curso superior, eu só posso aplicar para o intercâmbio se eu tiver curso superior? Não, se você tem 5 anos de experiência na área, da área que você quer aplicar, né? Você consegue se qualificar, desde que você esteja dentro do limite de idade ali, que é entre 18, mais ou menos entre 18 e 32. Vai variar de país para país.
Mas as áreas que são mais procuradas para intercâmbio é da nutrição animal, nós temos apicultura, gado de leite, suinocultura, que a produção é muito forte de suinocultura, tanto nos Estados Unidos quanto na Dinamarca, né? Hoje em dia, na Dinamarca, nós, tem muito mais porcos do que habitantes, para vocês terem uma ideia. Produção de grãos, colheita mecanizada e hidroponia, que foi a área que eu fiz o intercâmbio e a que eu vejo que tem um maior potencial, porque no Brasil agora que está começando. Aliás, já começou, mas agora que estão começando a adicionar um pouco de tecnologia na hidroponia para fazer com que seja bem mais fácil e bem mais simples a produção para que você tenha um alface perfeito, um tomate perfeito, né? Com uma qualidade muito maior. Porque eu vejo, quando eu vou ao Brasil, eu vejo que o brasileiro hoje em dia já está buscando mais um pouco de qualidade e não tanto preço. Porque antes era o contrário, né? A gente procurava muito por preço e não por qualidade. E eu vejo que essa realidade está mudando e é onde a hidroponia pode explodir aí no Brasil. E aí, os países que nós temos parceria hoje, né, são com os Estados Unidos, que é o mais procurado. Todo mundo quer viver o American Dream. Nós temos também para a Suécia, para a Austrália, para a Alemanha, temos para a Dinamarca também. Então, todos esses países hoje oferecem intercâmbio, tá? Intercâmbio agrícola. Pode passar. Quem pode aplicar para o intercâmbio? Quem pode aplicar para o intercâmbio é quem está na faculdade, quem já terminou a faculdade e quem tem 5 anos de experiência na área, tá? Para a Europa, tem limite de idade, entre 18 e 29 anos. Se você quer fazer um intercâmbio na Austrália, entre 18 e 30 anos. E para os Estados Unidos, entre 18 e 36. A preferência é até 32, mas dependendo da experiência, pode ir até 36, né? E precisa falar inglês. Eu sempre bato muito nessa tecla no meu Instagram, a necessidade de uma pessoa formada na área agrícola em ter inglês, porque isso vai te abrir muitas portas. É muito no Brasil hoje, com a quantidade de multinacionais que existem, né? É necessário que vocês busquem o inglês. Não só para a área da agronomia, não só para essa área de formação, para todas as áreas, todas as formações, o inglês vai te abrir portas. E para aplicar para o intercâmbio, você não precisa ter um inglês avançado. Você precisa ter o inglês pelo menos intermediário, porque como que você quer fazer um intercâmbio, né? Sair do seu país e se comunicar só em português? Não existe essa possibilidade. Você precisa pelo menos entender, por exemplo, durante o seu intercâmbio, se o seu gerente chega para você e fala para você assim, olha, eu quero que você desça essas plantas aqui, né? Quero que você desça essas plantas e depois corte no cacho de tomate. Vamos dar o exemplo da hidroponia. No cacho de tomate, eu quero que você elimine 2 frutos. E aí ele vai te dar essa tarefa e falar para você em inglês. E você não tem inglês. Como que você vai desenvolver essa tarefa? Você não vai entender. Se você faz o serviço errado, não vai dar certo, né? Porque em um determinado momento, eles vão falar assim, olha, mas você não está entendendo. E o pior de tudo, não é nem isso, é durante a entrevista, porque quem escolhe os Estados Unidos tem que ir para a entrevista no consulado. Você vai na entrevista no consulado, toda a sua entrevista vai ser em inglês. E aí, como o cônsul pergunta para você, para onde você vai? Aí você consegue arranhar ali para os Estados Unidos. Ah, tá, me fala o que que você vai fazer. Aí você não consegue falar. E o que que o cônsul vai entender? Como que você vai desenvolver uma tarefa e aprender algo se você não sabe o básico do inglês? Não tem como. Tem que ser linkado. Então,
Gente, um conselho que eu dou para vocês: não importa a idade que você tá, não importa o curso que você tem, vá atrás de um curso de inglês. Você pode ter certeza que daqui 2 anos vocês vão me agradecer, vocês vão voltar aqui para me agradecer o tanto que o inglês pode te abrir portas, tá? Pode passar para o próximo. E aí a gente volta no inglês, né? Quais são os primeiros passos quando você quer aplicar para um intercâmbio? É focar no inglês, né? E não só para o intercâmbio, é para a sua vida profissional, né? Ter um planejamento financeiro, e você ter passaporte. Porque para você sair do país, o único documento aceito é o passaporte. A não ser que você vá ali, né, na fronteira para a Argentina ali, você pode usar a sua identidade. Mas quando você, por exemplo, se você fosse fazer um intercâmbio na Argentina, com mais de um ano, você precisaria de um passaporte. Tem muitas pessoas que não têm passaporte, né? Que pensam assim, eu nunca vou usar um passaporte, para que que eu vou tirar um passaporte? Mas pode aparecer uma oportunidade de último minuto que você vai precisar de um passaporte. Então, assim, se você pode, tira seu passaporte. O passaporte tem validade de 10 anos. Ele custa 256 reais. Então, você pode entrar lá no site da Polícia Federal e pede a emissão do seu passaporte, porque se aparecer uma oportunidade, você não perde ela, porque foi ano passado, eu acredito que foi ano passado que a emissão de passaporte foi suspensa no Brasil, né? Ela foi suspensa por falta de verba, eu acredito, e é, muita gente ficou desesperado, porque quando a gente não tem uma coisa, a gente quer. Então aproveita que está tudo bem, que está tudo certo, que a emissão de passaporte está ok e vai tirar seu passaporte. E quanto ao planejamento financeiro, voltando um pouco nesse assunto, por que tem que ter um planejamento financeiro? Por isso, porque você vai ter que tirar um passaporte, porque você vai ter uma viagem internacional, né? Por mais que você vá ganhar dinheiro aqui durante o seu intercâmbio, e que, por sinal, os trainees estão ganhando muito bem, você vai ter gastos ali no começo que você vai precisar ter um planejamento financeiro. Então, é para ir para a embaixada, para pagar as taxas da embaixada, para fazer a viagem para cá, o primeiro mês, né, antes de você receber, você precisa ter uma quantidade em dólar para você se manter até você receber seu primeiro salário. Então, é importantíssimo que você também tenha planejamento financeiro, porque não adianta nada você querer fazer intercâmbio e não ter um real no bolso. Não, não funciona, né? Não dá certo. Aliás, não dá certo em praticamente nada se você não tiver um planejamento. Pode passar. Essa foto, assim que eu comecei, né, a trabalhar com intercâmbio agrícola, e houve toda essa procura, o pessoal querendo vir para cá para adquirir experiência, para usar o intercâmbio como experiência e voltar para o Brasil e ter um emprego melhor, eu senti a necessidade de abrir novas portas para novos países, porque até então eu trabalhava só com os Estados Unidos. E foi quando eu fui convidada para essa reunião aqui no Canadá, na Nova Escócia, que é um grupo, chama Grow Abroad Alliance, e eles são um grupo em que reúnem os melhores programas de intercâmbio do mundo, né? Eu era a única brasileira lá. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei até emocionada, porque representar o Brasil ali fora do Brasil e trazer oportunidades para brasileiros é uma responsabilidade muito grande, mas também me trouxe um orgulho muito grande. Aí eu pensei, nesse momento, eu pensei, gente, sair lá da roça, lá no Daia, lá em Anápolis, olha onde eu estou, tudo por causa de um intercâmbio, né? Como o intercâmbio mudou a minha vida. É, e aí, aprendi muito, né? E eu quero estar, eu sempre vou eu sou convidada todos os anos, eu sempre vou, por quê? O que que existe hoje no Brasil? Existem muitas agências de intercâmbio, muitas não, existem, na verdade, existem poucas, mas a maioria das agências, elas vão, elas vão cobrar um preço exacerbado
para trazer você para cá, né? Para te proporcionar um intercâmbio agrícola. E quando você faz parte desse grupo aqui, existem regras, regras que devem ser cumpridas, principalmente em relação a preço, a não tirar proveito do sonho de uma outra pessoa. Então, é por isso que eu faço questão de fazer parte desse grupo que engloba os melhores programas do mundo e que respeitam, né, e que seguem regras para que não exista essa um valor exagerado, muito grande, impedindo com que as pessoas tenham acesso a essa experiência, assim como eu tive, né? E aí, então, esse foi no ano passado, em 2022, e esse ano, pode passar, Márcia, por favor. E esse ano, eu não consegui achar a foto do grupo inteiro, tem mais pelo menos umas 20 pessoas. Esse ano foi na Dinamarca, em Copenhague. E aí eu não pude ir, mas o meu marido, esse que está na frente aí do lado do moço de óculos, ele foi para representar a empresa. Eu não pude ir porque eu estou grávida e o médico falou que se eu fosse eu poderia ter o bebê no avião, então eu decidi ficar quieta aqui no Havaí. Mas ele foi representar porque eu faço questão de estar nesse grupo, da nossa empresa estar nesse grupo, para levar muitas oportunidades para os brasileiros, né? Pode passar. Onde você pode encontrar mais informações nossas, a gente usa mais o Instagram, né? É, na verdade, a gente tem até um TikTok, mas o TikTok é para uma geração mais nova que eu ainda estou ali apanhando daquele TikTok mais que tudo, então estamos no Instagram e lá no Instagram tem outros canais que vocês podem entrar em contato com a gente, né? Se você for no link da bio, tem lá o nosso e-mail, o nosso WhatsApp. Então, a nossa base mesmo é o Instagram. Então, sigam lá e eu estou à disposição para qualquer dúvidas que vocês tenham, a gente atende lá. E a gente tem uma sede em Anápolis também, tá? Então, tem um escritório em Anápolis e tem alguém que trabalha comigo, que vai atender você com todo o amor do mundo, enquanto eu estiver dormindo aqui no Havaí, porque enquanto vocês estão acordados, eu estou dormindo aqui. Pode passar. Esse é o Bruno. Então, não sei se vai ter áudio. Vocês estão conseguindo escutar o áudio ou não? Sim, Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aí. Tá, esse é o Bruno, ele fez intercâmbio aqui com tomate hidropônico, ele é do IF, o IF Goiânia de Rio Verde também, e ele fez intercâmbio aqui com a gente. eu aqui não tá saindo áudio, não. E também não. Tá saindo áudio só de vocês falando aí, mas do vídeo não. Ah, tá. Mas tem legenda. Verdade. Tem a Tem legenda. legenda. Dá para entender pela legenda. No Instagram também tem esse vídeo com áudio, né? E ele tá falando um pouquinho do serviço, né? Do serviço, a gente não pode falar serviço, né? Do treinamento. É um pouco do que ele faz no dia a dia, né? É, as atividades que ele aprendeu, as atividades que ele desenvolveu durante o intercâmbio dele.
Tá, depois eu vou compartilhar lá nos meus stories, né, o link para esse reel aí para vocês verem ele com o áudio. E uma coisa que eu queria falar sobre o Bruno. O Bruno, ele veio para cá, né, ele trancou a faculdade, veio para cá fazer um intercâmbio. E ele postava muito o dia a dia dele trabalhando com tomate. E tinha alguém que seguia ele, que trabalhava numa multinacional, eu não vou citar o nome aqui, numa multinacional. Quando ele voltou para o Brasil, e ele voltou para a faculdade, ele recebeu uma proposta de emprego antes de se formar para trabalhar com tomate também, em pesquisa com tomate, porque essa pessoa tinha visto, né, tudo que ele tinha vivido aqui no Havaí, e com um salário de quase 10 mil reais. Então, isso é para vocês terem uma noção do quanto o intercâmbio te abre portas, tá? Pode passar, Moacir. E aí, essa aqui, já que não está sem áudio, eu vou falando, tá? O que que o intercâmbio também te proporciona? É conhecer os lugares, né, que você sempre sonhou. Porque aqui você vai estar recebendo em dólar, você vai estar ganhando em dólar e você consegue viajar aí em muitos estados dos Estados Unidos e você faz um intercâmbio de 12 meses, você tem um mês para fazer turismo. Então, você tem 13 meses nos Estados Unidos. E foi o que a Fabiana fez, né? Ela fez um intercâmbio aqui no Havaí, mas conheceu muitas partes aí dos Estados Unidos, né? Los Angeles, é, Las Vegas, a- aquela parte da Califórnia ali, ela fez ela toda praticamente. E ela foi para Nova York também. Então, assim, o intercâmbio agrícola ele te proporciona muitas, muitas coisas. Não só o crescimento profissional, mas todo esse, esse viajar, né? Que é tão bom ver outras culturas, outros lugares. Aí ela está no Grand Canyon, e de lá ela foi para Nova York, passar frio. E a Fabiana, ela é engenheira florestal e ela tinha experiência na área da agricultura. Então, por isso que ela conseguiu uma vaga aqui, devido à experiência dela. Pronto, pode passar. Então, agora, depois disso tudo que eu falei, é a hora das dúvidas. Quem tiver dúvida, estou aqui para esclarecer as dúvidas de você. E já temos algumas aqui, viu, Aline? Primeiro foi a Tá. Andressa. Andressa aqui no chat. Boa noite, Uhum. Aline. Com a sua experiência, qual a sua perspectiva para o intercâmbio em 2024 em relação a oportunidades? Eu vejo muita oportunidade para 2024, cada dia, cada vez tem mais. Por exemplo, ontem eu tive uma reunião às 9 horas da noite com o programa da Suécia, né? Que nós fechamos uma parceria com o programa da Suécia. E eles falam que tem muita vaga para horticultura. Então, gente, tem vaga, tem muita vaga, muita mesmo. E eu acredito que em 2024 vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque as pessoas, elas querem. O que que as pessoas querem hoje? Elas querem se formar numa área que seja fácil, que você se sente no escritório, né? Que você fique ali no seu ar-condicionado. Então, para nós que nos formamos na área da agricultura, é porque a gente tem amor por essa área mesmo, né? Porque a gente gosta. Porque tem que ter amor para ficar nessa área. Tem vaga para você que gosta de agricultura, que você gosta do que você faz, que você gosta de trabalhar, né? Que você entende que o intercâmbio agrícola não é um pacote da CVC, que você não vem para cá só para viajar, né? Que você vai trabalhar bastante, que você vai ralar bastante, você vai ser peão, que é o que a gente faz, gente. No Brasil a gente é peão, né? Não tem jeito, a gente faz por amor mesmo. Se você tem isso na sua cabeça, você vai se dar bem em qualquer intercâmbio, tá? Então, assim, vejo ótimas oportunidades para 2024. O Marlos Marra perguntou: e para quem já é formado, tem mais de 2 anos de mercado, mas ainda assim gostaria de trabalhar no exterior, não é recomendado o intercâmbio?
É recomendado, você pode fazer intercâmbio mesmo depois de formado. O ideal é que você faça o intercâmbio até 3 anos depois de formado. Depois disso, o cônsul pode fazer da sua vida um pouco mais difícil ali durante a sua entrevista no consulado, e isso eu estou falando em relação aos Estados Unidos, né? Porque se for um outro país, por exemplo, a Austrália, a gente não tem entrevista no consulado. É só os Estados Unidos que é muito, muito, muito restrito em relação a tudo, então eles querem averiguar tudo, existe essa entrevista, mas o restante, os outros países, não existe entrevista. Toda a sua papelada é analisada pela imigração daquele país, mas você vai fazer tudo de forma online, né? Então a aprovação é mais fácil do que para os Estados Unidos. Mesmo assim, a minha procura é muito maior para os Estados Unidos. O pessoal quer vir para os Estados Unidos. Então, faça intercâmbio. Se você tem até 5 anos de formado, você pode fazer intercâmbio, tá? Inclusive, eu tenho uma trainee chegando hoje aqui no Havaí. Ela tem 4 anos de formada. Ela saiu do emprego que pagava muito bem, porque na cabeça dela é o seguinte: quando você faz o intercâmbio, você vai ser peão, tá? Você vai ralar. Eu falo isso por experiência própria, porque eu fiz faculdade no IF. O IF, ele é muito voltado para a área da pesquisa. Então, eu fiquei meus 3 anos dentro de um laboratório de microbiologia. Quando eu cheguei aqui e botei a mão na massa, eu falei: Senhor, será que sobreviverei? Sobrevivi. Sobrevivi tanto que apliquei de novo, quis vir de novo, né? E às vezes você pensa assim que durante seu intercâmbio você vai ficar aqui, você vai ralar, você está dando um passo para trás, né? Porque você está saindo de um emprego bom aí no Brasil, você está dando um passo para trás para você dar 3 passos para frente lá no seu futuro, né? Então é uma questão de planejamento. Se você tem até 5 anos de formado, você pode fazer intercâmbio, tá? Inclusive tem vaga em aberto. Perfeito. Boa noite, a Romilda perguntou: qual é o tempo máximo que você pode fazer o intercâmbio depois de formado? É até 5 anos, né? 5 anos, Depois né? de Você falou. formado. Tem gente que consegue até com um pouco mais, mas vai dar muito trabalho. Então, o que eu aconselho é que até 5 anos de formado você procure para aplicar, para fazer o intercâmbio. O Silvestre, teve outras mensagens aqui. O Vinícius falou que também é de Rio Verde. Vou aproveitar essa galera de Rio Oh, Verde aí, viu, Aline? Então, você já é de Rio tem muita Verde, gente em Rio Verde. Já teu tive viu Bruno muito aí. trainee. Agora aproveitar Já o tive muito Vinícius. trainee de Rio Verde vindo para cá. Rio Verde é uma terra. Eu sempre falo que se um dia eu voltar para o Brasil, eu gostaria de viver em Rio Verde de novo. A Andressa falou que legal, obrigada por responder, parabéns pela história, incrível. Obrigada. O Silvestre perguntou: tenho 31 anos, o intercâmbio Já seria tá apenas aí. para os Estados Unidos? Não, hoje nós já temos, né? Depois que eu me aventurei a sair do emprego, eu falei, vamos ver o que tem para brasileirada aí pelo mundo. Hoje nós já temos portas abertas para a Austrália, para a Dinamarca, para a Suécia, para a Alemanha, para a França, mas os mais procurados são os Estados Unidos e a Austrália, Show. O tá? Bruno, Pessoal de Jataí aí também, bem pertinho de Rio Verde. Meu marido é de Jataí. ó, o Bruno perguntou: boa noite, a Suécia só teria horticultura? Não, para a Suécia também tem para gado de leite. Se você é veterinário ou zootecnista, tem gado de leite também. Sou Goiânia também, uai, de Mineiros. O É o Leandro. AE de Mineiros. Mineiros está bem pertinho. Rio Verde, depois Jataí, depois Mineiros. Tudo na mesma região. O Silvestre perguntou: tem para a área de cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar. Eu recebo essa pergunta com muita frequência lá no meu Instagram. Cana-de-açúcar não tem, gente. Cana-de-açúcar, se você quiser se qualificar muito, é no Brasil mesmo, tá? Porque o Brasil é o que mais trabalha com cana-de-açúcar. Não temos intercâmbio fora para essa área, infelizmente. O Marlos perguntou se pode perguntar pelo microfone. Claro, Marlos. Marlos, pode abrir seu microfone aí. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Eu já fiz uma pergunta, né? Que foi em relação que eu tenho já alguma experiência de mercado, e aí fala sobre 5 anos, né?
eu tenho menos que isso. Mas seria interessante, no caso de candidatar para o intercâmbio, já usar a experiência que eu tenho, a pouca experiência que eu tenho. Você tem experiência em qual área, Marlos? Hoje eu sou consultor contratado PJ, via PJ, da Nestlé. Então eu trabalho um pouco nas fazendas de gado, mas de gado leiteiro, mas sou agrônomo. Eu presto Entendi. consultoria em agricultura regenerativa, um tema meio novo aí. Tá. Então é o seguinte, olha, é- essa experiência que você tem em gado leiteiro, ela vai te abrir portas quando uma fazenda receber o seu currículo, né? Ah, o Marlos aqui ele tem experiência em gado leiteiro, então isso aqui vai abrir porta para ele. Pode ser que você seja chamado para uma outra área, né? Que alguma outra fazenda, porque quando você preenche a sua aplicação para aplicar para o intercâmbio, ela tem várias áreas. Então, o que que eu aconselho? A pessoa escolher pelo menos duas ou três, porque quando você escolhe só uma, você fica muito restrito. Por quê? Porque o intercambista vem, ele fica aqui 12 meses, e aí, para surgir uma vaga, ele precisa terminar o intercâmbio dele para que você consiga concorrer àquela vaga, né? Quando você escolhe mais de duas áreas ou três áreas, então você está concorrendo, as suas chances de ser chamado, ela é mais rápida e você não fica muito tempo esperando, né? Então, assim, a sua formação, não a sua formação, a sua experiência com um gado de leite, quando vista por um host, que é o dono da fazenda, que você tem essa experiência, com certeza você vai ser chamado com muito mais rapidez, tá? E vai te abrir Sim. mais portas também. Mas aí, no caso, fica restrito ao país. São as Não, empresas, né, as fazendas daquele país específico, ou se eu tiver. Ah, estou aberto a dois, três países diferentes. Pode ser candidatado, me candidatar para mais de um também. Ou não? você pode se candidatar para mais países, mas assim, o que que vai influenciar nisso aí? Qual a sua idade? Hoje eu estou com 31. Então, com 31 você já não se qualifica mais nem para a Austrália e nem para a Europa. Então, a única oportunidade que você teria é para os Estados Unidos mesmo, tá? Que permite que você venha até 32, 36, mais ou menos. Então, aí você ficaria restrito, aos Estados Unidos, tá? Agora, se fosse alguém que tivesse 26 anos, aí você pode aplicar para qualquer país. Mas passou dos 30 aí só os Estados Unidos. Tá, joia. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Opa, tava sem áudio. Alguém tem mais alguma dúvida? Se tiver, pode abrir o microfone também, não tem problema, tá? O Silvestre perguntou aqui, ó, quais tipos de intercâmbio na área de soja e milho? Para a área de soja e milho, nós temos intercâmbio. Você pode trabalhar numa fazenda, né? Que você vai ali desde o plantio até a colheita, ou você pode fazer que é a outra área. Peraí, que eu estou pensando só em inglês, deixa eu traduzir para português aqui, porque agora já virou o contrário. É, Costume. colheita, colheita mecanizada, né? Então, você vem para cá só para trabalhar no período da colheita. Então, seria um intercâmbio de 8 meses aqui nos Estados Unidos. Aí você ajuda, é uma empresa, tá? É uma empresa que trabalha com colheita. Então, eles vão de estado em estado fazendo colheita para esses grandes fazendeiros, né? Então, você vai trabalhar somente na colheita. Existem mais vagas para essa área do que para trabalhar com grãos em si mesmo, do começo ali, do plantio até o final, né? E a colheita mecanizada, você pode ler essa pergunta? Eu não vi ela toda, porque ó, é o que eu ia Colheita complementar. mecanizada seria, pelo visto, H2A ou trainee? Você pode fazer pelos dois. Só que as empresas hoje, o que que elas estão fazendo? É o H2A, é o que eu te falei, o H2A é só o peão. Eles querem o peão para fazer o serviço, tá? Então, você vai ficar ali, é, a- às vezes vai ser um período menor, de 10 meses, em 3 meses, conheço algumas pessoas que estão aqui por 3 meses para fazer a colheita só. Então, é tudo que você faz. Você vai fazer só aquilo, nada além daquilo. Agora, quando você faz no intercâmbio, é, alguém vai te ensinar, né? Então, assim, para o H2A você tem que vir pronto,
Se você chegar aqui e você não souber do serviço, amanhã eles te levam para o aeroporto e você ir embora. Entendeu a diferença? Para o J1, não. A gente sabe que você tem um pouco de experiência e a gente está disposto a te ensinar mais. O J1 que você fala é o trainee, no caso. O J1 é um intercâmbio, isso. Uhum. E o H2A Ô, já é serviço mesmo. Fala, Silvestre. Aline, Aline, em questão de, igual esse passou soja e milho, o povo acompanhar desde o plantio até a colheita, em que mês que é isso aí? Igual no meu caso, igual eu tenho 31 anos, seria mais para os Estados Unidos, não é isso também? Isso, é. Aí para essa área, eles exigem que o seu inglês seja de intermediário a avançado. Como que está seu inglês? Uai, eu tô estudando inglês tem 2 anos, né, que eu tô estudando, sabe? Tá indo para 2 anos. E eu tô tentando, segundo a professora, né, que eu pago aula particular, né? Tá querendo entrar ali no intermediário até dezembro, eu entrar no intermediário. Tá. Eles exigem porque toda a sua conversação vai ser através de rádio, né? Então, assim, conversar em inglês já é um challenge, né? E aí, imagina conversar em inglês no rádio. Então, é por isso que o inglês precisa ser um pouco melhor. E aí, para essa área também, eles exigem que você tenha experiência com maquinário de grande porte. Você tem? Sim, que eu trabalho na usina, né? Uhum. Eu tô experiência com colhedora de cana, com trator de grande porte também, e eu já fiz estágio numa fazenda em Santa Helena, é tudo que perto, Santa Helena, Minas. Tudo, É, eu sei, eu conheço a região. eu já fiz estágio na fazenda Santa Fé, não sei se você conhece, fiquei 6 meses Já lá na tem, área tem um trainee meu que trabalhou lá, o Oscar. da Santa Fé. Aham. E Então, a Ana Cláudia também, que está no intercâmbio agora. eu já fiz um estágio lá, né, já nessa fazenda Santa Fé, 6 meses. Aí eu plantio de soja, plantio de soja e de milho. Uhum. Então, dependendo do seu inglês, me adiciona lá no Instagram, chama no link da bio, vamos fazer uma reunião, deixa eu ver como que tá seu inglês, porque tudo vai depender de como tá o seu inglês. E aí, o período que é chamado, né, para essas vagas é agora, no final do ano. Então, assim, você aplica no final do ano e eles chamam até fevereiro, março do ano que vem, para trabalhar nessa área. Uhum. Ó, pessoal, Até. Ok, ok. eu vou Tá até bom, tá ok, obrigado. eu vou até colocar aqui de novo o Instagram dela. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Quem aí tiver interesse em fazer intercâmbio, ou se eu tivesse na área agrícola, eu já estava falando com a Aline aí, já estava marcando reunião, sinceramente. Que eu acho uma E aí oportunidade nós muito temos interessante. É muito boa, né? Para você ver, eu enfrentei a minha mãe lá atrás, né, para falar, mãe, tá tudo bem, e compensou, porque hoje mudou a minha vida completamente. É, e nós temos vagas em aberto, nós temos vagas para zootecnista ou veterinário, é para uma. Eles trabalham com DNA de sêmen suíno em Minnesota. Tipo assim, para quem gosta de pesquisa, quem quer trabalhar com pesquisa é a oportunidade ideal, tem essa vaga em aberto. E nós temos vagas também para hidroponia, tanto de tomate, quanto agora tem uma outra fazenda aqui que eles produzem pepino hidropônico. Gente, e o pepino produzido aqui não tem comparação com o pepino produzido no Brasil. Assim, parece coisas completamente diferentes. E agora eles estão produzindo também alface em alta tecnologia, ou seja, vai ser produção de alface hidropônica com tudo, tudo, tudo controlado. Até eu queria me candidatar para fazer um intercâmbio lá, mas eu já passei da idade, infelizmente eles não me aceitam mais. Mas para quem quiser, tem vaga em aberto. Show. Ó, tá aí o QR Code, tá? O Instagram da Aline. Aí tem a pergunta da Alana aqui também. Aline, qual o lugar que é bom para trabalhar com fruticultura? E qual idade limite para os países mesmo? Olha, para trabalhar com fruticultura, né? O tomate é uma fruta,
não sei se é do seu interesse, mas nós temos é, o tomate hidropônico. Frutas vão ser os países da Europa que trabalham mais com essa área, né? Principalmente os berries, strawberries, morangos, mirtilos, essas frutas mais sensíveis, a framboesa, né? A Suécia tem vaga também para essas áreas. E a idade limite, então, para a Europa é até 29 anos, entre 18 e 29. Para a Austrália, entre 18 e 30, e para os Estados Unidos, entre 18 e 32 anos. Show de bola. Beleza. Aline, eu quero te agradecer em nome aí do CREA Goiás. Muito obrigado por ter topado participar. Eu sei que você é bastante corrida, né? Então, assim, dispor esse tempo Eu que aqui para agradeço. esclarecer os meninos é muito importante. Muito obrigado de verdade. A todos também que estiveram presentes, eu agradeço. Essa palestra vai estar também no YouTube do programa Jovem Engenheiro, tá? Então, se você quiser depois acessar lá no nosso YouTube, ela vai estar disponível para vocês por lá dentro de alguns dias, uns 3 dias no máximo ela está por lá, tá ok? Então, Aline, as últimas palavras aí são com você e meu muito obrigado novamente. Olha, eu que agradeço a oportunidade, né? Como eu mencionei lá no princípio, se eu tivesse tudo isso aqui quando eu saí da faculdade. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Para mim é uma honra enorme estar aqui falando da, de tudo que eu vivi e mostrando para pessoas que se formaram na mesma área que eu que é possível para eles também, né? Então, fico muito feliz de poder trazer mais informações sobre o intercâmbio e de ver essa brasileirada aí no futuro, não só eu ter uma cidadania americana, mas uma grande quantidade de pessoas terem essa oportunidade de viver o que eu vivi e, né, trazer outras oportunidades para outros brasileiros. Então, eu que agradeço, tá? A vida aqui é bem corrida, mas toda vez que eu sou convidada para uma palestra, eu faço com amor, porque eu sei que vai agregar muito na vida de muitas pessoas que jamais imaginaram que essa seria uma possibilidade. Então, eu que agradeço, e se precisar de uma outra palestra no futuro, eu estou à disposição. Com certeza vamos te chamar de novo, você pode ter certeza. Então, Tá? tá bom. A Sara perguntou sobre o intercâmbio, por onde posso me informar mais? Sara, no Instagram da Aline, tá? Tô deixando aqui, vou compartilhar a tela com vocês de novo. E Tá aí aí, tem ó. um link lá na bio, e aí vai direto para o nosso WhatsApp e alguém vai atender vocês, Isso, tá aqui, tá? ó. O A Instagram dela. Jaque vai atender vocês. O Instagram dela tá aí, vai lá, conversa com ela, que é uma oportunidade maravilhosa. Se eu tivesse chance agora, estaria já conversando com a Aline, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, Aline, muito obrigado a Obrigado a todos. Obrigada, todos. Moacir. Valeu. Muito Foi obrigada. Boa noite a todos, tá? uma Boa boa noite. noite, Aline. Abraço. Boa Tchau, noite. tchau. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau.